Muito bem. Herbert Lins, passa às vezes aí de comentar sobre o parlamentar aí. Cícero, a gente tem informação que o Fernando Máximo é candidato a senador e Marco Rogério candidato a governador. Na última hora haverá a inversão de chapa. Então, isso aí é uma estratégia, né, do próprio grupo político para tentar viabilizar a candidatura do Fernando Máximo e tirar um pouco de cena o Marco Rogério. E esse grupo político vai ter o apoio do Léo Moraes. Neste caso, Léo deverá indicar o candidato a vice, que vai sair do seu grupo político. Os nomes mais próximos do Léo é a sua mãe, Sandra, que já foi vereadora em Porto Velho, ou mesmo o presidente estadual do Podemos, que é o Oscar Neto. Ô, Herbert, quando alguém se apresenta para uma candidatura, né? Tem um delegado, Florido e Vilhena. Pode ser o vice também. Quando alguém se apresenta para uma candidatura, né? Quando você é novo na política, você só pode prometer. Sim. Quando você já está na política e já passou por algum cargo, como foi o caso do Máximo aí como secretário estadual de saúde, você deve compactuar comigo que isso tem que ser apresentado numa eventual campanha de governo. Não tem que apresentar o que fez, não tem que apresentar... O que ele vai apresentar, Cícero, é a campanha de combate à Covid, que foi o que o projetou. Na verdade, o Marco Rogério, o Fernando Máximo desenhou, né, a pré-campanha dele de deputado federal em cima da morte das pessoas na Covid. Porque não se aceita e não se permite no marco político eleitoral o que ele fez. Ele, como paciente de Covid, a Covid pegou ele internado na UTI, uma touca, que seria a marca da sua campanha e a sua marca política, deitado num leito de hospital, gravar uma live usando uma touca na cabeça. Isso é inadmissível. Então, já foi tudo preparado, Cícero, para ele se tornar o que ele é hoje, deputado federal. E aí a autodisposição dele o fez deputado federal. Mas os problemas mais crônicos do Estado, Fernando Máximo não resolveu, que foi tirar as pessoas do chão do João Paulo II. Inclusive, nesse vídeo aí que a gente mostrou, ele não está falando para o entrevistador, né? Não. Ele está falando para uma câmera. Ele está falando para uma câmera, que é para fazer os cortes para poder jogar na rede social. Pronto. Que ele é muito midiático. Vamos lá, Ricardo. Ele sabe usar a rede social como ninguém. Tá aí, a gente tem um cenário aí. Eu acredito que ele venha para o governo, né? Eu não concordo muito que vai mudar, que o Marcos... Mas, enfim, se vier ou se mudar, a gente vai ter aí Fernando Máximo, vai ter o Adailton Fúria, vai ter o Wildon Chaves, candidato ao governo, vai ter eu, que já me declarei pré-candidato ao governo de Rondônia, não sei da ala da esquerda, talvez o Samuel se apresente ou uma outra pessoa. Enfim, eu acredito que a gente não terá mais que 5, 6 candidaturas ao governo do estado de Rondônia. E ainda tem o Sérgio Gonçalves, né, que vai assumir o governo em abril, que é também um candidato muito forte, porque vai estar com a máquina na mão. Isso daí a gente não pode jamais desconsiderar. Então o cenário ele vai estar muito incerto. Hoje a gente pode até apontar os favoritos numa eventual disputa ao governo do estado de Rondônia, mas falar com certeza quem vai conseguir chegar lá, aí já é outra questão, aí vai depender aí do desempenho, principalmente individual, né? Eu sempre falo que eu acho que o que define uma boa parte do sucesso numa campanha eleitoral é o teu desempenho em debate. Aquele perfil que mais se aproximar dos anseios da população, que tiver de fato propostas, que tiver aí uma postura mais ponderada, eu tenho certeza que vai cair na graça da população, e a população, como aconteceu agora no passado, 2024, ela não foi para o poder econômico, ela preferiu escolher uma outra pessoa. Eu acredito que isso é possível acontecer novamente e a gente ter uma surpresa nas eleições aí do ano que vem. Vamos lá, Samuel, sua análise. Olha, vou destacar 2 pontos. O primeiro ponto, não é nada razoável
o Fernando Máximo vir a público e dizer que para ele fazer uma eventual composição com o governador Marcos Rocha, deveria sentar na mesa Marcos Rogério e Léo Moraes também. Levando em consideração que em 2022, Léo Moraes e Marcos Rogério protagonizaram um dos maiores bate-boca da história da disputa ao governo do Estado. Tendo o Léo Moraes na terceira colocação, Marcos Rogério derrotado no segundo turno e ficando em segundo lugar, e logrando vitorioso o Marcos Rocha em primeiro lugar. E aí, essa briga dos dois impossibilitam que eles possam unir forças no segundo turno. E aí, o Léo Moraes, que sempre foi crítico do Marcos Rocha, resolveu apoiar, em troca de receber o Detran como pagamento. E aí, estava desempregado, perdeu o mandato, assumiu o cargo de diretor-presidente do Detran, deu notoriedade ao mesmo, ficou jogando e virou prefeito de Porto Velho. Essa é a verdade. O segundo ponto é que o Fernando Máximo ele é um santo do pé de barro. Enquanto ele está numa disputa proporcional, ele consegue surfar nessa onda do pirotecnismo midiático das redes sociais. Mas quando vier à tona que a irmã dele, que é policial federal, foi afastada da Polícia Federal por ter vazado informação da Covid, que iria resultar em desdobramento na Secretaria Estadual de Saúde, com dinheiro do governo federal, e ela avisou o irmão dela, Fernando Máximo, e aí ela está respondendo processo administrativo, que pode resultar a exoneração da mesma, bem do serviço público. Quando trouxer isso, a verdade dos fatos, eu acredito que o Bolsonaro, assim, honestamente falando, o Fernando Máximo é um camarada que está todo enrolado na Polícia Federal. Se ele for inteligente, ele vem à reeleição de deputado federal. Disputa várias eleições de deputado federal e não vai perder, até os crimes dele prescrever. Aliás, até pela... Desculpa, Samuel, te atrapalhar, mas até pela questão da imunidade, né? Sim. A famosa imunidade parlamentar. Perfeitamente. Se ele for inteligente hoje, assim, tiver um conselho, Fernando Máximo, não disputa o governo do Estado. Porque é o seguinte, como ele é um dos favoritos, os próprios adversários dele, o Hildo Chaves, tantos outros, vão atirar, estão com o dossiê pronto. Eu estou passando aqui em primeira mão essa informação que não sai da imprensa. E eu queria que o Fernando Máximo viesse a público e desmentisse. Olha, o Samuel Costa mente descaradamente. Porque eu apresento o processo administrativo da irmã dele, que está afastada das atividades laborais de policial federal, porque vazou informação para o irmão. Isso é grave. Ela está respondendo o PAD, processo administrativo disciplinar, que pode resultar na exoneração a bem do serviço público da mesma. Então, ele é um camarada que, se ele tiver um mínimo de inteligência, ele vem para a reeleição de deputado federal. Eu acho que talvez até atinja o coeficiente eleitoral sozinho, faça 50 mil votos. Se fizer metade dos votos que ele fez em 2022, ele se reelege numa boa, 40 mil votos, 45 mil. E fica ali, velhaco, ali, dando pinguela e tal. Porque se ele vier à tona, pessoal, imagina o Hildo Chaves, que não tem nada a perder, ex-promotor de justiça, bem avaliado como prefeito, o que esse cara não vai fazer com o Fernando Máximo ao vivo? E no programa ao vivo não tem edição, não tem telepronto, no debate, o corte é rápido. Então, assim, eu acho que o Fernando Máximo não disputa o governo. E se disputar o governo e colocar Marcos Rogério e Léo Moraes no palanque, vai azedar. E a história se repete. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nenhum favorito, seja na Prefeitura do município de Porto Velho, seja no governo do Estado, que liderava as pesquisas em primeiro lugar, venceu a eleição. Toda vez quem ganha é a zebra ou o segundo colocado nas pesquisas. O Fernando, todo mundo dizia que o Confuso não se reelegia. Foi lá e se reelegeu. Então, pesquisa, pessoal, ela retrata o momento. Hoje, o Fernando Máximo paga de bom samaritano. Cara da moralidade, casado, anda com uma aliança mais grossa do que a do Ricardo Frota, né, com a touquinha e tal, bacana. Só que quando o povo saber quem de fato é Fernando Máximo, eu acredito que no segundo debate ele perde 5, 6, 8, 10 pontos. E tem a história da saída da igreja também, né? O convite para a saída da congregação. Não. Porque, tipo assim, gente, vamos falar a verdade. O problema de uma campanha é isso, é que você tem que explicar um monte de coisa que poucas pessoas falam, ou que nem o Samuel disse, raras pessoas sabem. E assim vai, né? É que tem muita gente, Cícero, que tem telhado de vidro, né? Claro. Isso vai ser exposto para a população, isso sem sombra de dúvida. Então, quem tem telhado de vidro
toma cuidado, porque numa campanha de governo do Estado, isso daí vai ser colocado para a população sem sombra de dúvida. Tem político que em menos de um ano de mandato, deputado federal, comprou mansão na Asa Sul, em Brasília. Tipo assim, se o Samuel, que passa o dia todo advogando, vem aqui para a Ema à noite, sabe, tu acha que o Hildo não sabe, o Sérgio Gonçalves, os outros, todo mundo sabe. Só que quando vem aí puxa o TRTO. Não, calma aí, o cara ganha 30 e poucos mil. Como que ele comprou essa casa aqui? Tu tá me entendendo? Piolho, Não tem como esconder, irmão. Você tá com piolho aí, tá passando a cabeça. Herbert?